estudar para 2 concursos ao mesmo tempo. Será que isso é uma boa ideia? Ou será que você vai acabar transformando esse estudo em tragédia? Hoje eu vou te mostrar quando dá e quando não dá para conciliar o estudo em diferentes concursos e como evitar cair em armadilhas que só vão te fazer perder tempo e energia. Vou trazer exemplos práticos e uma regra de ouro para quem quer conciliar concursos de forma eficiente, sem comprometer sua chance de aprovação. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, nomeado em 3 áreas diferentes e atualmente auditor de controle externo do Tribunal de Contas, aprovado em 2º lugar. E eu estou aqui para te ensinar a passar em concurso público com métodos diretos e práticos. Então, se você quer ser servidor público, simbora comigo. Então, primeiro, por que estudar para 2 concursos ao mesmo tempo é arriscado? Vamos começar entendendo os perigos de tentar estudar para 2 concursos ao mesmo tempo. A maior desvantagem é que você acaba sendo mediano nos 2 estudos. E o pior cenário, né, para quem está disputando uma vaga em concurso público é ser mediano, porque a galera que é aprovada é a galera da onde? Da ponta. Então, concursos são competições e você precisa estar nessa ponta. Se você tentar dividir sua atenção, você não vai conseguir alcançar um nível competitivo em nenhuma das áreas. E outro problema é o seguinte: áreas diferentes exigem matérias diferentes. Então, se você tenta estudar, por exemplo, para um concurso da área policial e ao mesmo tempo você vê um edital com um salário enorme lá da área fiscal, e você quer estudar para os 2, cara, você vai ter que estudar disciplinas completamente diferentes. E isso significa que você vai estar o tempo todo começando do zero em alguma matéria, o que é muito desgastante e muito ineficiente. Estudos em psicologia educacional mostram que tentar dominar conteúdos muito diferentes ao mesmo tempo aumenta a carga cognitiva sobre o seu cérebro, e isso dificulta a retenção de informações. E isso é conhecido como teoria da carga cognitiva e foi descrita por John Sweller como um dos maiores obstáculos para o aprendizado eficiente. Então, falando de forma prática para você entender isso, suponha que você tem 6 horas para estudar para um concurso. Cara, você seria um estudante, chegaria com uma carga de 6 horas de estudo para fazer aquela sua prova. Agora, se você está estudando para 2 concursos e só uma pequena parte se concilia, vamos dizer 1 hora do seu estudo, então você vai 1 hora você vai estudar para os 2, as 5 horas que sobram você vai estudar para um e para outro, vai dividir. Então vai dar 2 horas e meia mais 1 hora, 3 horas e meia para cada concurso. Então você vai chegar no dia da sua prova como um concurseiro que estudou 3 horas e meia em média para aquela prova. Você vai estar muito atrás de quem estudou 6 horas. Você vai chegar nas 2 provas assim. Deu para entender? Tá, mas então, quando é que é possível conciliar 2 concursos? Agora vamos falar sobre os poucos casos em que dá para conciliar 2 concursos. Primeira coisa, regra geral. Se os concursos forem muito parecidos em termos de matéria, é possível conciliar. Por exemplo, vamos supor que você estuda para a área policial. Aí você está estudando para a Polícia Federal e sai o edital para a Polícia Rodoviária Federal. Dependendo dos editais, normalmente as matérias têm uma grande interseção, são muito parecidas. Outro exemplo que eu acho ainda mais parecido, área fiscal. Se você está estudando para o ICMS de um estado e sai o edital para o ISS de uma prefeitura qualquer, provavelmente os conteúdos também são bem similares. Então, nesse caso, dá para conciliar. Mas já eu vou falar como é que você concilia isso. Não é para você estudar para os 2 ao mesmo tempo, não. Beleza? Então, vamos lá, um exercício. Imagina que você está estudando para auditor fiscal estadual de algum estado há 6 meses. Aí, de repente, sai o edital para auditor fiscal municipal aí da sua cidade. Como as matérias, né, as disciplinas principais, direito tributário, contabilidade, legislação tributária, constitucional administrativo e português, tá? Deve ter um monte parecido, como são quase as mesmas. Você pode focar, sim, você estava estudando para o ICMS, o edital não saiu, apareceu esse ISS, você manda ver. Mas você, desse jeito, você teoricamente não está abandonando o estudo para o ICMS. Mas, atenção, o problema surge quando você tenta conciliar concurso que não tem interseção de matérias. Isso exige esforço redobrado, que vai tornar a sua rotina insustentável no longo prazo. Então, regra aqui para você. Se você quer conciliar 2 concursos, se você quer sair de um concurso que você está estudando para estudar para outro, pelo menos 70% das matérias tem que ser comum. Menos que isso não dá, vai ficar ruim. E cuidado, às vezes 2 provas de cargos idênticos podem não ter matérias iguais o suficiente. É comum você ver analista do Tribunal A e analista do Tribunal B, o cargo é praticamente idêntico, mas quando você vai ver o edital, você tem lá 30%, 40% de matérias iguais. Então, cuidado, porque nem sempre o nome do cargo, o jeito do cargo é igual, tem que olhar o edital, beleza? Agora, um caso específico, quando tem 2 editais ao mesmo tempo. Isso aqui é o que eu mais ouço dos meus alunos. Professor, será que dá para conciliar? Porque saiu esse e esse, eu quero estudar para os 2. Vamos lá, primeira coisa, 99,9% dos casos, não se estuda
estuda para 2 concursos. Então você vai estudar para um, passou ele, você faz o outro. Se tiver pouco tempo para o outro, paciência. Essa é a regra geral. Nunca estude para 2 ao mesmo tempo. Mas agora eu vou te dar algumas exceções. Alguns casos que fazem realmente sentido conciliar para 2 concursos, mesmo que não sejam muito iguais. Vamos lá. A lógica é o seguinte: suponha que você está estudando para o concurso A. E aí quando você espera o edital, seu edital não sai, você está lá estudando, e aí de repente sai o concurso B. Aí você, opa, saiu o edital lá para o B, vou estudar para esse. Tem um pouquinho ali parecido, mas meu A não saiu, isso aqui é uma boa oportunidade para mim, porque é na minha cidade, porque tem muita vaga e tal. Você decide estudar para o B. Qual que é o problema? De repente sai o A e agora você com 2 editais abertos. O A que você queria muito e o B agora que é um escadinho ali no meio do caminho. Então, regra prática, tá? E aqui eu tô supondo que o concurso que você quer é realmente o concurso A, ou era o que você estava estudando primeiro. Se as duas provas tiverem 2 meses ou mais de diferença, você vai dedicar 70% do tempo para o concurso B, o concurso mais próximo e o concurso que você não queria, e 30% para o concurso A. Por quê? Desse 70% está estudando para o B, alguma coisa do A você está aproveitando. E os 30% você não vai abandonar o A. Você vai fazer isso para não perder o escada, que você já estudou um pouco, mas não vai entregar o A. Porque depois desse B, você vai ter tempo, né? Mais de 2 meses de diferença, 2 meses ou mais, para focar 100% no A. Esse aí dá. Então, de forma prática, você está estudando lá para analista do Tribunal Regional do Trabalho. Esse é seu concurso A. Está estudando, mas ele não sai. Nesse meio tempo, decide fazer o concurso de técnico administrativo aí da sua prefeitura. É o B. Não é tribunais, não é o concurso que você queria, mas tá. Porque o edital acabou de sair. Você começou a estudar para B. Ali você está estudando para B, tem 30 dias, 20 dias, sai o A. Você, meu Deus do céu. Aí agora, só que as provas estão marcadas, ó, com uma diferença pequena. 45 dias, não 2 meses, como eu falei. Então, o que você faria? Eu acho que você deve abandonar o concurso menor, porque você não vai conseguir estudar o suficiente depois dele, o B da prefeitura. Abandona essa prefeitura, cara. Se você queria mesmo era o A, vai pro A. Por quê? Porque tá muito próximo. E se você tentar estudar para os 2 ao mesmo tempo, você vai acabar estragando os 2, tá? Então, nesse caso, escolhe uma. Agora, outro caso importante, foi o que aconteceu comigo, vou dar na prática. Eu estudava para a área, vou resumir para vocês, a área de controle. Estudava e não saía, decepcionado e tal, muitos meses estudando, não tinha nada na praça, eu precisava trabalhar e aí saiu o TSE. Falei, meu amigo, tem nada na praça, não é minha área, não é área fiscal, mas vou estudar para esse TSE, porque, né, é o que tem. Comecei a estudar para o TSE, tô estudando tal. Tô com 2 meses de estudo para o TSE, sai a prova que eu queria, que era o Tribunal de Contas do DF. E agora? Agora que eu já estudei um montão pro TSE, não estava mais estudando pro Tribunal de Contas, o que eu faço? Como eu queria mesmo era o Tribunal de Contas, eu só tinha que passar nele, eu ia resolver minha vida, meu irmão, falei, eu vou com tudo. Eu não quero ficar médio nos 2. Simplesmente sacrifiquei o TSE. Parei o estudo para o TSE e estudei só para o Tribunal de Contas. Por quê? Porque era o que eu queria, porque era mais longe, porque eu tinha mais tempo para ele. Fui para ele. Resultado, passei no Tribunal de Contas, fui a segunda nota mais alta da objetiva, mas eventualmente também fui chamado no TSE. Porque eu já tinha estudado um tanto, os estudos são parecidos, então eu fiz a prova. Então você faça a prova, mas estudar mesmo, estude só para um de cada vez. A única exceção é aquela que eu falei. Você já estava estudando para um concurso no meio do caminho, falta só um pouquinho, e você vai ter tempo para sua prova original. Aí dá para estudar para os 2, aqueles 70-30, ok? Se precisar, volta na aula e entende lá de novo, ok? E agora você sabe como conciliar e quando conciliar concurso, e que isso só faz sentido em casos muito específicos. Estudar para 2 concursos ao mesmo tempo é um erro que provavelmente vai custar sua aprovação. Lembre-se, quem tudo quer, nada tem. Então, foque em um concurso por vez para ser o melhor desse concurso. Só estude concursos com matérias similares. E se os editais saírem junto, veja se tem tempo bom entre uma prova e outra, que aí você estuda para um, estuda para outro. Ou se não tiver, você talvez vai ter que sacrificar uma. Paciência. Então agora você já sabe, quando for sua vez, você vai fazer essa análise, não vai vacilar mais, não vai ser reprovado nos 2, vai passar em pelo menos um. E eu vou deixar aqui para você também uma aula, já que você vai passar em concurso agora, para você não desmotivar mais. Você vai entender por que a galera que desiste. Então assista essa aula para você não desistir. Menos de 10 minutos, só clicar aqui no link na tela. Não se esqueça, se você quer ser aprovado, curta, compartilhe esse vídeo e fique inscrito aqui no canal para pegar todas as aulas. Valeu!